A paz do Senhor para meus irmãos, amém. Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém. Que se encontra em Mateus, capítulo 19 e o versículo 29. Mateus, capítulo 19 e o versículo 29. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E todo aquele que tiver deixando casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que a irmã está entendendo dessa palavra, meus irmãos, é que a vontade de Deus tem que prevalecer na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus. Porque não é fácil não, meus irmãos. Né? Só sabe quem faz a vontade de Deus. É difícil, meus irmãos. Porque por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade de Deus, meus irmãos, porque é difícil. Não é fácil não. Mas que tem que prevalecer nas nossas vidas é a vontade de Deus, meus irmãos. Para onde Deus mandar você ir, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque a gente não tem que se apegar a nada. A gente tem que se apegar só a Deus, meus irmãos. A gente tem que se apegar à casa, à terra, a familiares. A gente tem que se apegar a Deus, meus irmãos. Primeiramente Deus na nossa vida. Primeiramente Deus. Porque Abraão, para ser abençoado, meus irmãos, ele teve que sair da parentela dele, meus irmãos. Porque muitas das vezes vocês estamos num lugar que tem algo que está impedindo a nossa bênção, meus irmãos. De Deus nos abençoar. Muitas das vezes é preciso Deus tirar você de um lugar para colocar em outro. Para nos abençoar, meus irmãos. Para nos entregar a terra prometida, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente está num lugar, mas tem algo que impede da nossa bênção chegar, meus irmãos. Tem algo que impede de Deus entregar o que Ele tem de entregar a mim e a você. Muitas das vezes é preciso Deus tirar você do lugar, meus irmãos. E que você não venha se apegar, meus irmãos. Que você venha aprender a desarmar a tenda, meus irmãos. Porque para onde Deus mandar você, a gente tem que ir, meus irmãos. Porque nós somos chamados, nós somos escolhidos. E a gente não tem escolha. Escolhido não tem escolha, meus irmãos. Escolhido tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus dói, não é fácil não. Machuca. Mas é a melhor para nós. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, meus irmãos. Porque Ele sabe. Quando Deus mandar eu e você ir para algum lugar, porque Ele sabe que vai ser melhor pra gente, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente tá num lugar que a gente tá impedindo o nosso crescimento, meus irmãos. Muitas das vezes vocês estão num lugar que tá impedindo de a gente prosperar. Aí Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, meus irmãos. Se Deus mandar, para onde Deus mandar, a gente tem que ir, meus irmãos. Que a gente venha aprender a ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Que a gente venha pedir sabedoria a Ele, para que a gente venha escutar a voz dEle. Que a gente venha fazer a vontade dEle, depende de qualquer coisa, meus irmãos. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer nas nossas vidas, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E que venha prevalecer na minha e na tua vida a vontade de Deus, meus irmãos, independente de qualquer coisa. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Eu tô falando um pouco baixinho por causa da hora, né, meus irmãos? E Samuel tá dormindo, né? Viu? Mas fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E a paz do Senhor.